Olá, eu sou o Ludgero Neto e você está assistindo o Theo MediaCast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. O programa de hoje é com o pastor Ronaldo Vasconcelos e ele entrevista o pastor Jonatas Abdias a respeito de aconselhamento redentivo. O pastor Jonatas é especialista nessa área e tem servido a Igreja de Cristo com muita alegria e debaixo da bênção do Senhor. Não perca o programa de hoje e que Deus possa te abençoar ricamente assistindo o Theo MediaCast. Olá, eu sou o pastor Ronaldo Vasconcelos e você está no Theo MediaCast, onde você vê e ouve o melhor da teologia do Brasil. Você pode ouvir agora esse podcast, mas também pode assisti-lo no Theo Media. Você pode acessar no theomedia.org. Hoje nós estamos no segundo episódio do Theo MediaCast com um convidado muito especial, um amigo querido, reverendo Jonatas Abdias. É um prazer tê-lo aqui conosco, reverendo. Reverendo Jonatas, ele é pastor na Igreja Presbiteriana Paulistana, onde também está iniciando a plantação de uma nova igreja, uma nova filha da nossa igreja, onde também eu sou pastor, não é mesmo? É também capelão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Reverendo Jonatas fez seus estudos no Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, a graduação, depois entrou no mestrado no Andrew Jumper e terminou seus estudos, por enquanto, com PhD na Northwest University, na África do Sul. É pai, casado, pai de Alana e Riane e casado com Marcela. Gente querida, que eu gosto muito também, que eu tenho muito carinho, eu tenho certeza que você também. Mais até do que você. Cara, obrigado, o prazer é todo meu, e é um privilégio estar aqui para compartilhar, para discutir aí sobre uma das áreas que... Não. Discutir e falar sobre a área que eu mais amo na vida, que é aconselhamento bíblico. Exatamente. Então você já nos adiantou o assunto, nós vamos falar sobre aconselhamento, especificamente aconselhamento redentivo. É uma abordagem um tanto quanto nova, é uma abordagem brasileira, nós vamos falar um pouco da história dessa abordagem daqui a pouco, essa abordagem de aconselhamento. Mas antes da gente chegar no aconselhamento redentivo em si, eu queria conversar um pouco com você sobre a história do aconselhamento bíblico. Eu sei que o aconselhamento bíblico ele é alguma coisa que a igreja sempre fez. É uma coisa que os pastores, desde o Novo Testamento, foram levados a fazer pelo seu próprio chamado no Senhor. Mas eu sei também que em meados do século XIX houve um bombardeio por parte da ciência secular, especialmente com as novas teorias da psicologia, o nascimento da psicologia moderna. E a partir de então nós temos uma espécie de esquecimento, ou pelo menos de omissão por parte de alguns pastores no trabalho desse cuidado pastoral, desse cuidado da alma, levando isso aos especialistas. E a partir de então você tem um movimento de resposta, que é aquilo que a gente chama de aconselhamento bíblico. O que você pode explicar um pouco mais nesse ponto? Eu sei que a história é longa, mas dá para dar uma resumida. Sim, eu acho que no século XIX você... Primeiro que não foi só um ou outro pastor, não. A segunda coisa é que o século XIX foi um século muito complicado, foi um século de muita secularização. Então a gente abandonou muita coisa. O nascimento da psicologia como ciência, que foi conturbado, que demorou para ser aceito, etc., ele fez uma mudança, eu acho que mais profunda do que a sociedade percebeu no primeiro momento, que foi mudar o paradigma. E você faz isso, é uma estratégia hoje conhecida, a gente já sabe disso, que o pessoal chama aí fora de guerra de narrativa. O que a gente descobre é que se você governa os termos do debate, você governa o fim do debate. Então você precisa emplacar algumas palavras. A gente diz hoje que o povo sempre fez aconselhamento bíblico, mas esse não era o nome que a coisa recebia.
quando a psicologia conseguiu emplacar seus termos, a gente não encontrava esses termos nos livros de teologia, porque o pessoal fazia hiperetologia, fazia poimênica, fazia pastoral, fazia visita, e dava outros nomes, não é? Mas não aconselhamento ou atendimento ou terapia ou coisa que o valha. Com o surgimento e a aceitação de algumas teorias, a começar com a proposta de Freud, isso mudou. As pessoas agora elas não tinham mais melancolia, elas tinham depressão. Elas não tinham mais problemas comuns, elas tinham histeria, elas tinham psicose. E a gente não encontra esses nomes na Bíblia, nos livros de teologia, etc. Né? Então, a impressão que passou, até porque a gente sofre algumas revoluções em outras áreas da ciência, física, química, astronomia, né? A gente muda um pouco a nossa perspectiva da escritura. E a gente começa a ver que a gente precisa dialogar um pouco mais de profundidade e aceitação das ciências, porque elas estão revelando alguma coisa também. Vamos lembrar que os reformadores não curtiam muito essa ideia de terra redonda, né? de terra orbitando ao redor do Sol. Quando se descobre isso, a gente percebe que a Bíblia não está usando uma linguagem científica. Precisamos da ciência para nos enriquecer. Esse movimento fez com que a maioria dos pastores entendesse que a psicologia era uma ciência na qual a gente podia buscar conhecimento lícito. E houve essa debandada. Com o abandono da perspectiva pastoral, a igreja foi perdendo vigor. E aí no século XX, você tem, no início do século XX, na segunda metade do século XX, você tem um pastor presbiteriano chamado J. Edward Adams, que é convidado para dar aula de pregação. Não tem aí nada a ver. Ele fez doutorado em pregação. A hora dele é pregação, né? Aliás, um dos melhores livros que eu li dele foi sobre pregação, não foi sobre aconselhamento. Ele tem livros maravilhosos sobre pregação. Acho que na área dele ele ainda precisa ser descoberto. No final a área dele é meio complicado, né? Mas ele acabou desenvolvendo-se numa área que precisava e ele se tornou um reformador do aconselhamento. Eu quando usei esse termo pela primeira vez no mestrado, eu fui chamado de exagerado, para falar a verdade. Mas aí, sabe como é que é, né? A vida anda, você vai estudando, e aí você descobre que gente mais capacitada que você usou o mesmo termo. Inclusive, o meu orientador de doutorado tinha escrito um artigo, e o título do artigo era o reformador do aconselhamento. E ele estava contando a história do J. Adams. Então, ele acabou sendo conhecido como um reformador mesmo dessa área. E o que ele percebeu foi que a Bíblia era suficiente para pregar, mas ela não servia muito para aconselhar. E ele começou a lutar com isso e resolveu aplicar os mesmos princípios de exposição, exegese, interpretação da Bíblia que se usa na ministração pública para a ministração privada a partir de uma exegese que ele fez de alguns textos da Bíblia, de que o ministério da palavra ele tinha um caráter duplo e não único. Como a gente, num primeiro momento, aprende até na nossa jornada teológica, quando vai para o seminário, que pregação é o ápice da vida pastoral. Né? E não é. O ministério da palavra ele é público e privado. O ministério público ele aparece com a cara da pregação e o ministério ou ensino, aula, né? Mas é sempre a ideia de caráter público, que a gente foca na pregação, mas a pregação é apenas uma dessas manifestações públicas. E você tem o caráter privado, onde o aconselhamento é uma e a principal dessas manifestações equivalente à pregação. Mas não é a única. Você tem discipulado, você tem capelania, ajuda a enfermos, etc. Né? Que você usa a teoria do aconselhamento para todas essas áreas privadas, como você usa a teoria da pregação, exegese, interpretação, para outras áreas de caráter público. Eu sei que o Jay, quando ele foi fazer essas exegeses, ele se deparou com o termo notétese notétese. e notetel. No termo grego. Isso.
que dá origem ao aconselhamento que ele cunhou, o aconselhamento noutético. Isso. E esse aconselhamento é um aconselhamento ao coração, à mente. É um pouco complicado aí, não é tão simples como parece. Primeiro que algumas pessoas acham exagerado o Adams ter fechado na questão da palavra, mas a gente tem que lembrar que o mestrado dele é em Novo Testamento e que ele traduziu o Novo Testamento para o inglês quando ele fez a série de comentários. Ele comentou basicamente todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento. E o que você tem lá é a tradução dele para o inglês do grego. Né? Não é pura, ele não fez isso sozinho, ele teve muito apoio, ele só corrigiu uma ou outra coisa que ele acreditava, mas você percebe que ele não está usando nenhuma tradução conhecida, ele não está usando a ESV, a NASB ou a King James. Ele está apresentando uma versão dele do Novo Testamento. E aí ele vai usar um conceito que mais para frente o aconselhamento redentivo também vai se apropriar, que é a ideia de que palavras podem ser elásticas. E ele pega noutetes e noutetel e estica ela para abraçar outros termos, como paracaléu, para consolo e outras palavras, por exemplo, né, paracaléu, para dar a ideia de que aconselhar é apelar com palavras a uma mente racional com vistas à transformação do comportamento. Só para ajudar, quais são os textos bíblicos, se você tem eles de memória, que tem essa... São muitos. É uma palavra que ocorre muitas vezes. E qual o significado que ela tem? Um exemplo disso é 1 Tessalonicenses 5, onde Paulo diz que a gente deve admoestar os insubmissos. E esse admoestar... É noutetel. É noutetel, inclusive. Então, esse é um exemplo. Né? Mas... Esse é um exemplo bom, mas acaba fornecendo também um problema, né? Porque aquele texto você tem noutetel, você tem paracaléu e você tem outros verbos, mostrando que a gente deve fazer várias coisas e não uma só. Há uma má interpretação que eu venho defendendo há alguns anos com respeito ao Dr. Adams, que a gente acha que conhece, e eu falei isso em algumas palestras e eu vou falar aqui mais uma vez, né? É muito perigoso a gente dizer que conhece o pensamento de um autor quando a gente não conhece todo o trabalho desse autor. E o Jay Adams, na minha opinião, ainda é um ilustre desconhecido, porque as pessoas acham que conhecem ele porque leem um ou outro livro dele. Ele é autor de mais de 130 livros, dos quais você tem 4, no máximo 5 no Brasil. E aí você não pode dizer que conhece. No mestrado eu tive a oportunidade de trabalhar com os comentários, você percebe uma unidade no pensamento, um corpus mais maduro, né? Ele tem vários livros importantes. A obra que ele considera, o conjunto de obras que ele considera a sua opus magnum, acabou de ser traduzido. Né? Então a gente tem os dois principais, que é o Aconselhamento Capaz e Manual do Conselheiro Cristão, e chegou agora o Teologia de Aconselhamento Mais que Redenção. E tem mais um ainda, que precisa ser traduzido para a gente ter o que ele considera ter o miolo do pensamento dele resumido ali. Mas não é só isso, que se não me engano é o Lectures on Counseling. Mas não é só isso. Ele tem um livro fabuloso chamado Pastoreando o Rebanho de Deus, que dá 4 dedos em junto, sabe? É enorme, é um tomo enorme. E dá para segurar na porta? Dá. Ele diz que... Nós conhecemos um pastor que diz que livro bom é o livro que para em pé, né? Isso. Esse é um desses, que para em pé. E é um livro fabuloso sobre pastoreio e como cuidar de igreja. A gente não conhece esse material. Né? Então, o Adams ainda é um ilustre desconhecido. Então, ele tem muito material. Quase tudo que você tem hoje no aconselhamento bíblico é uma expansão do pensamento dele. Quase nenhum tema foi abordado por ele. E ele disse que estava só no começo. Daí eu sou um entusiasta da versão redimida, né? que é o aconselhamento redentivo, que é uma continuidade. Né? Do trabalho. Mas antes de a gente entrar na definição do aconselhamento redentivo e talvez colocar alguns distintivos, voltando ainda para essa questão do aconselhamento bíblico, tem uma questão que aqui no Brasil pegou forte.
Porque o primeiro livro que nós temos do Jay é O Conselheiro Capaz, publicado em 70. Em inglês, né? Isso, em 69. Em 69. Em português eu não sei qual foi a publicação, mas ali por volta dos anos 80, Isso. porque ele teve aqui em 89. Isso, exatamente. E o que ficou marcado é o seguinte: aconselhamento bíblico, quem defende aconselhamento bíblico odeia psicologia, odeia os psicólogos e quer que eles vão tudo pro inferno. A uma de mão dada. Isso. Esse pensamento tá certo? É isso mesmo? Não faz justiça. Acho que faz justiça ao começo do ministério do Adams, não faz justiça ao final do ministério dele, meio para o fim, e definitivamente não faz justiça ao movimento de aconselhamento bíblico que veio posterior ao aconselhamento noutético. A raiva do Adams não era contra os psicólogos, era porque a gente estava indo beber em cisternas rotas. Então o problema para ele era: por que vocês estão indo beber na psicologia quando a gente já tem tudo na Bíblia? E ele não tinha tempo de explicar muita coisa. Ele estava premido pelo tempo e pela urgência de trazer material. A gente esquece de mencionar que toda essa bagunça, toda essa revolução, como toda boa reforma, ela nasce porque Deus pressiona, não porque alguém teve a brilhante ideia de reformar a coisa. Ele foi convidado, como professor que já era do seminário de Westminster, para dar aula de aconselhamento. E ele falou: meu Deus, o que eu vou fazer? E ele começou a estudar. Foi quando ele foi estudar com Maslow, foi estudar com outros caras. E aí ele percebeu... Chegou a fazer aulas de medicina? Sim, ele chegou a atender. Ele chegou a fazer... que não chegava a ser residência, mas ele chegou a fazer alguma coisa parecida com estágio. Ele chegou a sentar com gente catatônica num hospital, debaixo de orientação de formação. Se não me engano, ele atendeu num dos maiores e mais famosos hospitais. Eu posso estar enganado com respeito ao nome, mas era coisa do tipo John Hopkins. Então era um negócio grande. Ele tentou estudar com os maiores e com os melhores porque ele tinha um compromisso de apresentar um material que fosse digno da fama e do tamanho do Westminster. Certo. E o que ele chegou à conclusão é que tudo que ele tinha na mão eram soluções fracas, bobas, pouco profundas, que tergiversavam sobre o problema, mas não atacavam o problema em si. E aí ele resolveu transformar suas anotações num livro. Apresentou esse livro para alguns colegas pastores, inclusive que eram, além de pastores, psicólogos de formação. Essa é uma história de bastidores, uma história que você não vai encontrar muito fácil. É que eu ouvi de gente próxima dele, de gente que acompanhou o movimento desde o começo. E talvez você esteja ouvindo, vocês, nossos ouvintes, estejam ouvindo em primeira mão, que ele apresentou o manuscrito do Conselheiro Capaz para gente como o Crabb, o Collins e outros. Nesse caso, o Nahamore e o Carter. E os caras disseram que ele não estava de todo errado, mas que ele devia amenizar o tom. E aí ele pegou e intensificou o tom. Ele pegou aquele manuscrito e tornou ele ainda mais afiado e mandou para a editora. E ele fez de propósito. Então a gente tem um cara que está chamando a atenção. E quem esteve com o Adams disse que ele falava isso. Os caras sabem a verdade, mas estão escondendo. Então eu quero jogar a verdade o mais crua possível para chamar a atenção. Depois a gente lapida. E ele conseguiu, porque foi uma bomba. Lembrando que a época que ele lançou o livro foi a época que os maiores e mais famosos livros de outras vertentes também foram lançados. Né? A década de 70 até a década de 80 eram milhares, saía livro de todo jeito. Né? Então, voltando à questão da psicologia. Então é fato que a gente odeia a psicologia ou que ele odiava? Não, o problema dele era a intromissão de pensamento secular contaminado pelo presente século, que já não está mais tão presente assim, que até ele reconhece que algumas coisas mudaram, no pensamento teológico. E o medo dele era o cheiro de liberalismo que isso tinha. Certo. E daí se depreende que ele cunhou um termo forte: admoestar, exortar,
confrontar. Ele foi contra o pensamento dos psicólogos, logo ele quer a morte de todos e que vão para o inferno. E não é bem assim. O Adam e seus seguidores, eles têm um histórico de conversão, de aproximação de psicólogos. Um deles até escreveu um livro muito interessante chamado Psicobabel, que é o Richard Gans. O Gans ele era clínico de uma entidade de assistência mental. E ele percebeu que se ele falasse do Evangelho e ele usasse os princípios que ele estava aprendendo com Adams, o índice de cura era muito maior. Pessoas saíam da instituição bem. E isso não era bom para os negócios. Aí o Gans foi demitido, reclamou com Adams, falou, por sua causa eu perdi o emprego, que é uma história legal que ele conta no livro, e o Adams disse assim, não, você acabou de ganhar outro, eu acho que você tem chamado. O Gans fez seminário e hoje é pastor. Quer dizer, já um senhorzinho, se não me engano, até já faleceu há pouco tempo atrás. Mas eu não sei precisar, porque eu perdi o contato, mas essa é a história. No final ele vira pastor, porque aí entra uma outra questão, que não se trata apenas da intromissão do pensamento. No desenvolver do trabalho do Adams, ele entendeu que o cuidado com a alma era um cuidado pastoral. E cuidar da alma de maneira secular seria concordar com Freud, e ele é quem cunha o termo, que o psicólogo, o psicanalista, para ser justo com Freud, ele é um pastor secular de almas. E aí o Adams pensou, peraí, se o Freud conseguiu enxergar que isso é um trabalho pastoral, por que os pastores não enxergam? Então ele não era contra a psicologia. Eu não poderia fazer essa afirmação em relação ao Adams, mas se eu não tivesse que dar peso a essa brincadeira, eu diria que o Adams acha que todo psicólogo, no fundo, é chamado para ser pastor. Porque ele quer cuidar de alma. Sim. E ele fala, quem cuida de alma é pastor. E o único jeito de cuidar de alma certo é fazer a moda de Deus, que disse na sua palavra como deve ser feito. Logo, ele completou o gráfico, né? Mas vamos pensar um pouco mais sobre essa questão da relação da teologia pastoral, do aconselhamento em relação às ciências. Para tentar ampliar um pouco mais a discussão, não só a psicologia, mas pensando, por exemplo, psiquiatria, neurologia, ciências que estão aí em expansão, desenvolvimento. Como que o conselheiro lida com essas ciências, para ser talvez, para te ajudar melhor? Como as vertentes do aconselhamento bíblico lida com essas questões? Porque eu acho que fica mais fácil para você quando você coloca as pessoas nos devidos lugares, porque sabemos que o aconselhamento bíblico tem distinções. Vamos melhorar aqui. Não é o aconselhamento bíblico que tem distinção. Quando o movimento começou, ele foi chamado de noutético porque ele queria ter um distintivo. Porque o Adams usa o mesmo termo que o Crabb, que o Collins, que o Carter, que o Nahamore e que outros usam, que é aconselhamento cristão. Então, a área, o nome técnico da área é aconselhamento cristão. As subvertentes, elas são linhas de aconselhamento cristão. Então tem uma linha de aconselhamento cristão chamada noutética, que posteriormente passa a ser chamada de bíblica, que foi um nome inclusive bastante criticado, porque todo mundo acha que faz aconselhamento bíblico. Tem o aconselhamento que deturpa a Bíblia, que obedece à Bíblia, que vai contra a Bíblia, que torce a Bíblia. Todo mundo está fazendo aconselhamento bíblico, porque é crente, gosta de Deus, gosta da Bíblia. E ele não queria colocar bíblico porque ele temia que ele fosse mal interpretado. Pois é, como se ele não tivesse sido. já não fosse bastante. Pois é. E aí o que você tem? Você tem várias linhas. Eu até submeti à publicação recentemente um artigo explicando o que é cada uma dessas linhas. Vai sair linhas. Por onde? Pela Fides Reformata. Se Deus quiser. Né? Você ora aí comigo para ser publicado.
Conselho editorial aprovado. Tá andando bem, o pessoal gostou lá do artigo, né? Mas eu estou tentando trazer para o Brasil uma discussão que, na verdade, já está aqui, mas a gente não está consciente. Uhum. Os autores que eu menciono e que eu estudei em inglês lá fora, eles já estão traduzidos em português. Uhum. O principal livro de cada um dos autores mencionados no artigo, um crente comum pode comprar numa editora cristã, não tem problema. É de fácil acesso, inclusive. E eu acho isso perigoso se você não sabe perceber a diferença entre uma coisa e outra. Eu digo que aconselhamento cristão, exceto o aconselhamento bíblico e o redentivo, essa é uma brincadeira pessoal. O podcast não é tipo super sério, né? A gente pode fazer uma brincadeirinha aqui, pode né? fazer, né? Afinal não tem ninguém te ouvindo mesmo. Eu tenho um problema, eu sou muito brincalhão, então às vezes eu tento manter o clima mais sério para a gente não banalizar uma área que eu defendo com unhas e dentes. Uhum. Mas eu digo assim, aconselhamento bíblico é igual ao frango. Uhum. Muita carne, mas de vez em quando tem um mocinho, mas não atrapalha. Uhum. Aconselhamento redentivo é bife argentino, é carne pura. Uhum. O restante é peixe. Entendeu? Você tem que catar, tirar a espinha, de vez em quando você deixa passar, engasga, né? Uhum. Porque tem muita coisa ali. Tudo é lixo? Tudo não presta? Bom, depende da pessoa que você vai perguntar. Você perguntou nosso relacionamento com as ciências. Uhum. Então, e aí eu me complico, porque eu vou fazer uma promessa que só Deus sabe se eu vou conseguir cumprir, que é um segundo artigo, num segundo momento, eu pretendo mostrar para as pessoas que isso é uma questão de perspectiva filosófica. Sim. Por exemplo, você vai pegar um conselheiro bíblico mais fiel à raiz. Ele é contra qualquer tipo de interação com a psicologia. Uhum. Ele entende que psicologia é um lixão, onde os famintos pela palavra e pela verdade do Senhor tem que catar migalhas apodrecidas para sobreviver. Quando um banquete está sendo oferecido por chefes na palavra de Deus. Uhum. Então eles criam um paradigma de inimizade. Uhum. A antítese aí é radical. Bem radical. Uhum. Embora eu defenda a antítese radical. Sim. É que vocês vão perceber, quando você me deixar chegar lá no aconselhamento redentivo, eu pretendo mostrar que a gente trabalha com tríades. Uhum. Né? O reverendo Vadislau, que é o autor do aconselhamento redentivo, ele gosta muito de tríades e depois que você passa a pensar assim, você vicia. Uhum. Então eu sou o mais novo viciado em tríades. Uhum. E eu acho que você tem que ir além, né, da antítese e alcançar outras duas tríades, mas eu vou deixar isso para depois. Então você tem vários paradigmas. O paradigma da inimizade, ele é incorporado no movimento do aconselhamento. Então, você vai ter duas escolas, o aconselhamento bíblico e a psicologia transformacional, que eles não sabem decidir direito qual é o relacionamento deles com as ciências. Eles aceitam algumas, rejeitam outras, mas definitivamente psicologia é um problema. Uhum. Não é? Você tem outras que acham que ciência é boa, ciência é plena, ciência tem lugar e direito. Né? Isso caberia mais aí numa perspectiva de níveis de conhecimento, níveis em que a realidade se apresenta. Não é? E você tem aquela que tenta amalgamar. E dessas que tentam amalgamar, você tem duas vertentes. Uma que mistura tudo, bate no liquidificador e serve com gelo, que é o integracionismo. E você tem uma que mistura, mas deixa decantar para subir a sujeira e você tirar a parte ruim para você ter só a parte boa, que é a psicologia cristã, que tenta refazer a psicologia à luz do cristianismo. Então aí você tem 5 ou 6 escolas que tentam entender esse relacionamento. E o relacionamento teologia, psicologia, aconselhamento, psicologia, cristianismo e ciência, ele sempre foi conturbado. E na nossa área não é menos.
E eu diria que esse não é um assunto fechado. O aconselhamento bíblico já esteve lá na ponta do inimigo. E ele tem caminhado em direção a uma aproximação, a um diálogo, a uma tentativa. Alguns mais antigos, mais radicais, interpretam esse movimento como um movimento de traição até. Sim. Alguns ficam bastante incomodados, para dizer o mínimo, né? Com essa tentativa de ganhar o psicólogo. Sim. Alguns brincam até dizendo que tentar ganhar um psicólogo é tentar converter Freud, né? Tentar levar o diabo para o céu. E já ouvi muitos absurdos desse tipo, porque o inimigo não deve ser salvo, o inimigo deve ser destruído, não é? São os mais belicosos. Né? Mas você tem de tudo. Tem, claro, como é natural em qualquer movimento, dentro da igreja, na história e tudo mais. Então, agora, vamos ouvir um pouco mais, então, do que seria o aconselhamento redentivo. Você falou bastante do aconselhamento bíblico, noutético, fez bastantes distinções, mas o aconselhamento redentivo... que é isso, né? Que mera é essa, ou que monstro é esse? Ele é um desenvolvimento do aconselhamento bíblico. Sim, é um filho legítimo. Mas ele tem qualificações importantes. Tem, sim. Fala um pouco da história, porque a história é importante, porque ele é tupiniquim. Quem fez come rapadura com a gente, né, come farinha. Então, acho que é importante para a gente valorizar isso também. Sim, é bem colocado. A gente tem um problema na nossa pátria, e eu não quero que os nossos ouvintes e ninguém que ouça essa conversa fique ofendido. Mas, como brasileiro que sou, eu luto contra isso também. A gente valoriza tudo, absolutamente tudo que vem fora do Brasil. E a gente não valoriza o que a gente tem no Brasil. A oportunidade de ter morado fora fez com que eu valorizasse ainda mais a minha pátria, meu povo, minha cultura. Eu hoje vejo muito mais coisas boas no Brasil do que eu via antes. E ter a oportunidade de defender lá fora, em outra língua, algo que é nosso, que foi produzido aqui, que é capoeira, né? que nasceu feijoada, aqui, que é feijoada, né? Negócio... Que é virada paulista, entendeu? Que é um negócio nosso. Foi uma honra e um privilégio. Mas as pessoas, às vezes, relutam porque é brasileiro. Porque não é holandês, porque não é americano, porque pode ser até chileno, mas não é, sendo brasileiro, a gente não gosta. E a grande verdade é que o reverendo Wadislau, ele estudou com essas pessoas, ele foi lá fazer o curso. E ele é ele não é o único, mas ele é um dos pioneiros do aconselhamento bíblico no Brasil. Né? Você tem outros em outras denominações, né, batistas, metodistas, existe já gente que está labutando no aconselhamento há um bom tempo, 20, 30, 35 anos, às vezes mais, né? No meu caso, o reverendo Wadislau. Mas o que aconteceu foi que o reverendo Wadislau teve a oportunidade de estudar lá, reverendo Wadislau Martins Gomes, para deixar claro de quem se trata. Com W, não é? E ele foi estudar aconselhamento no CCEF, Christian Counseling Educational Foundation, que é uma instituição que foi criada pelo Adams e hoje é tocado pelos seus discípulos, pessoas que são muito importantes e hoje em dia até mais renomados do que o Adams, como o David Powlison e o Edward Welch, por exemplo. E ele teve a oportunidade de estudar com a primeira geração do aconselhamento e boa parte da segunda geração, voltando imbuído disso. Só que o reverendo Wadislau, para mostrar alguns distintivos, ele deu alguns passos além. A tradição do aconselhamento bíblico, ela tem fundamento filosófico muito claro e muito distinto. Isso foi mapeado por outras pessoas, tem artigo, todo mundo sabe, não é segredo. O próprio Jay agradece a Van Til. Isso que eu ia chegar. Ninguém quer esconder que Van Til está por detrás disso. Né? Então Van Til Cornelius Van Til teve uma importância muito marcante na vida e no ministério do Jay Adams e também teve
na vida do reverendo Wadislau. Certo. Então, o pensamento vantiliano está ali perceptível. Só que o reverendo Wadislau, ele percebeu que o mundo era maior e resolveu dialogar, que é uma palavra assim, importante para o aconselhamento redentivo, com outra tradição igualmente reformada, que é a tradição caiperiana, que vai dar à luz posteriormente a pensadores como Vollenhoven, Dooyeweerd, e ultimamente, pela oportunidade que eu mesmo tive de parar na África do Sul, de lidar com um amigo próximo e íntimo do Dooyeweerd, que foi um dos pioneiros da filosofia reformacional, que é o Henk Stoker. Então, esses nomes, especialmente esses três, que trabalharam nos fundamentos filosóficos de uma filosofia cristã, respondendo à altura de pessoas como Kant, por exemplo, encantou o reverendo Wadislau e ele trouxe elementos da filosofia reformacional e do neocalvinismo para dentro do sistema de aconselhamento, o que deu ao aconselhamento redentivo uma lateralidade e uma amplitude de perspectiva que acabou sendo maior do que o aconselhamento bíblico, e isso trouxe distintivos que, na minha opinião, fazem com que o aconselhamento redentivo seja uma espécie de aconselhamento cristão. Ele tem uma íntima ligação e até certo ponto uma dependência do aconselhamento bíblico, o que historicamente não dava para ser diferente. Sim. Mas ele está tentando fazer o que o mestre lá atrás pediu. Gente, não parem aqui, prossigam. Então o movimento do aconselhamento bíblico também está prosseguindo. Eles também estão caminhando, eles estão indo além. Recentemente, um desses protagonistas, né, o Heath Lambert, lançou o livro O Movimento do Aconselhamento após Jay Adams, já está traduzido para o português, mostrando que o movimento está procurando também fazer isso. Só que o Dr. Gomes, como eu chamo nos meus escritos, ele fez algo que inovou. Ele não só seguiu na estrada, ele não só foi além nesse mapa, ele resolveu abrir estradas novas, cortar com a peixeira novos veios e encontrar novos caminhos e pavimentar novos caminhos quando ele dialoga com uma outra tradição. Então a gente tem aí uma antropologia mais extensa, mais complexa, que era um pedido lá atrás. Isso é um pedido da década de 80, houve um congresso de conselheiros cristãos, onde um psicólogo disse: a gente precisa de um envolvimento maior com a teologia, especialmente com a teologia sistemática, porque nós precisamos desenvolver a nossa antropologia bíblica. Ele reconhecendo que a antropologia bíblica do movimento estava fraca e frágil. Um dos aspectos mais marcantes do aconselhamento redentivo é a sua antropologia. Ela é extremamente complexa, porque lida com um bichinho complexo chamado ser humano, não é? Então, muito além da discussão se somos corpo, alma, ou corpo, alma e espírito, o reverendo Wadislau já estava mapeando o coração, que não era uma ênfase no pensamento do Adams, mas estava presente, se tornou uma ênfase no aconselhamento bíblico, mas nada se compara às especificidades que o aconselhamento redentivo já encontrou. Eu sei que o reverendo Wadislau, ou Dr. Gomes, ele buscou um pensamento que dialogasse com essas filosofias, com essas teologias, mas que fosse radicalmente bíblico. Sem dúvida. Que pudesse estar amparado nos termos das Escrituras e pudesse, de fato, ser encontrado ali na Bíblia. E pensando, portanto, nessa questão da antropologia,
Se você pudesse, eu acho que isso está dentro do... Você mesmo falou, isso está no centro do pensamento do aconselhamento redentivo. Se você pudesse nos falar um pouco desses movimentos do coração que se extrai a partir da fé, esperança, amor, como é que isso se dá dentro do coração do homem, que a Bíblia relata sobre isso, e aí a gente poder entender um pouco o nosso próprio coração. Porque eu acho que mais do que apenas instruir, né, quem nos ouve, podemos também ajudar essa pessoa a se conhecer melhor. Sem dúvida, sem dúvida. Vai aí um exemplo do exercício do paradigma sobre o qual essa teoria está erigida, né? Não há apenas uma antítese, e essa antítese radical precisa existir, mas há também um diálogo. Um dos diálogos profundos que o reverendo Wadislau vai fazer é com Michael Polanyi. E é interessante ouvir ou ler que o Polanyi vai dizer que a estrutura de conhecimento humano ela é melhor explicada pela tríade do apóstolo Paulo, fé, esperança e amor. Ou fé, esperança e obras, como ele coloca, né? Amor já é uma redenção. Mostrando que o Polanyi não tinha entendido também o apóstolo Paulo. Né? Vamos lembrar isso também. E aí o que o reverendo Wadislau fez? Ele foi lá e quando a gente pensa em fé, esperança e amor, nossa cabeça vai automaticamente para 1 Coríntios, não é? Aí fala, nossa, é verdade. Mas aí fica aquela dúvida, será mesmo que só porque Paulo falou em 1 Coríntios e sobre fé, esperança e amor, que isso é mesmo o fundamento do coração? Aí você pega 1 Tessalonicenses, capítulo 1, onde Paulo vai de novo usar fé, esperança e amor. E aí você começa a reparar, peraí, não, fé, esperança e amor está em quase tudo que o Paulo fala. E aí o reverendo Wadislau vai entender que, primeiro, é interessante a gente colocar isso porque você vai ver a quantidade de gente com a qual ele dialoga para chegar nisso, né? Então ele pega Polanyi e fala assim, olha, até Polanyi reconhece que essa é uma estrutura válida. Lembrando que Michael Polanyi é um filósofo, mas não é cristão. Não é cristão, isso. E lembrando que isso já seria abominável da perspectiva de certas escolas, porque você não pode confiar no conhecimento vindo de fora. Ímpios não brincam nesse parquinho. E o Wadislau já pensa assim, não chama os ímpios para brincar no parquinho, quem sabe a gente não converte eles, né? E como a gente já sabe, nota de rodapé aqui, né? Sabe assim, se você já leu Herman Doiver ou o próprio Abraham Kuyper, e você comunga em algum aspecto com o que eles pensam, você sabe que todo ímpio, quando fala a verdade, está roubando a verdade das mãos do Senhor. Material emprestado. É capital emprestado, que a gente chama. Isso também já estamos dando uma polida no negócio. Né? Os filósofos chamam de material roubado, porque eles não dão glórias devidas ao dono. Então eles emprestaram, sem pedir, esse capital de verdade. Então, quando o Lau vai lá e... Lau, eu chamei. Corta essa parte. Quando o reverendo Wadislau vai lá e resgata isso do Polanyi, ele não está dizendo o Polanyi falou e agora eu acredito. Ele está dizendo o Polanyi reconheceu o que está na Bíblia, porque a raiz do aconselhamento redentivo é Bíblia, é exegese. Depois ele vai para Jonathan Edwards, que fala sobre as afeições do coração, e aí ele percebe que existem mais afeições do coração do que o Edwards mapeou, que ele vai chamar de fé, esperança e amor. Cada uma dessas afeições do coração, o reverendo Wadislau vai usar uma terminologia muito própria, que é a parte mais difícil de você abordar o material do reverendo Wadislau. Existem 3 coisas difíceis na vida: você ser um poeta, você ser um teólogo e você ser um filósofo. Mas quando você consegue ser as 3 bem feitas, fica muito difícil. Acompanha quem quiser.
Acompanha quem pode. Nem sempre querer é poder. E esse é o problema. Rebbe Vatzilau é um filósofo de mão cheia, é um teólogo muito sagaz, e ele faz teologia filosófica com poesia. Há trechos do livro dele que você percebe prosa, você percebe outras estruturas poéticas, e ele está falando de coisas super complexas. Uma delas é o coração, que ele vai chamar de, brincando com o português, que é uma coisa que você não consegue fazer em outra língua, chamar de afeições, afetos e afeitos. Que, pela minha incapacidade poética, né? Quando eu bato palma, eu bato fora do ritmo, e eu sempre encontro um tom que não é o da música. Tamo junto nesse aí. Então você me entende bem? Para nós meros mortais, eu vou chamar de os afetos, afeições, afetos e afeitos, de afeições do coração, porque apela mais ao conhecimento comum, aos movimentos afetivos do coração, que seria o equivalente aos afetos, e as ações do coração, que seria o equivalente aos afeitos. Né? A ideia é o seguinte: o seu coração percebe, ele tem movimento interno, ele tem percepções internas, e ele funciona em cima de um eixo. O eixo é fé, esperança e amor. Cada uma dessas afeições se movimenta numa direção, e esse movimento tem nome. A esperança se movimenta com a imaginação, a fé se movimenta com a habitação, e o amor se movimenta em operação ou obras. E cada uma delas gera um ato antes do ato. Isso é Vantil. Porque estamos falando ainda do coração. Exato. Tudo não isso acontece estamos falando de ações, não, do corpo, comportamento. Isso ainda não chegou lá. Não chegou lá. Ainda naquilo que está lá dentro. Está lá dentro e que, de muitas formas, é tácito. Isso, que é percebido sem... Não é algo que é consciente em muitos momentos. Que ou a postura, talvez a maioria deles. Isso, que a postura do coração, você fala assim... Sabe quando a gente brinca com a criança e briga com a criança, chama atenção, e a criança faz e você fala, não é para fazer de cara feia. Ela tá obedecendo, mas a postura, você percebe que a pessoa não está aceitando bem o que você está falando. Quando você fala, você está desconfiado. Ou seja, há um ato... Eu tô em pé, mas no meu coração tô sentado. Isso, exatamente. Você percebe que existe um ato antes do ato. Sim. Aí você fala, mas isso é loucura, isso é filosofia, isso é besteira. Pois é, Jesus chama de adultério o ato antes do ato. Exato. Exatamente. É um ato. Ele disse, você olhou, você já... Não, eu só olhei, eu não adulterei. Não, Jesus diz, você adulterou no coração antes que o adultério acontecesse. Você matou o seu irmão antes de assassiná-lo. Perfeito. Então existe um ato antes do ato. E esse ato acontece aonde? Ele é cometido onde? No terreno do coração. Como? Lembrando que coração, a gente não está falando do músculo que bombeia sangue. Sim, bem colocado. Não é mesmo? Bem colocado, Estamos falando de algo espiritual. Sim, nós estamos falando do centro do ser, da onde você é o eu. Onde o eu está, né? Eu tento explicar dessa forma. Porque a gente não fala de cérebro, porque nós não estamos falando de coisas físicas. Não. Mas estamos falando do coração, porque ele abrange todo o ser. Sim, exatamente. E também não estamos falando da briguinha entre... Tá na alma, o coração é alma, o coração é razão, é lógica. Não, o coração é o eu. Porque quando a gente fala de corpo e alma, a gente não localiza o eu nessas coisas. Não sei se você já reparou nisso. O seu eu tem uma alma. Você fala, eu tenho uma alma. O eu vem antes da alma. Eu tenho uma alma, eu tenho um corpo. Mas o eu tá tenho onde vontades, exatamente. O que você está chamando de eu é o que a gente chama de coração e o que a gente entende que é o coração na teologia reformada. Perfeito. Quando você vai estudar o conceito de coração na teologia reformada, você não está estudando necessariamente aconselhamento. Você vai para vários teólogos, etc. E a própria Escritura usa o termo coração, tanto no Novo, no Antigo Testamento, de muitas maneiras. De muitas maneiras. E eu sempre digo que se você quiser brincar de tricotomia ou dicotomia, a gente tem a quadricomia, né? Porque Jesus diz que a gente tem que amar a Deus de toda a alma,
força, entendimento, e vai dando nome lá. E você fala, meu Deus, é 1, é 2, é 3, é 4. Quando que termina? Não termina. Porque o eu, ele é muito multifacetado. O Václav vai transformar, ou vai amalgamar isso, vai contrair isso em tríades, porque ele gosta de tríades e porque ele pode ou não dizer isso, mas eu acho que ele é adepto do Vestigia Trinitatis, da ideia de que na criação você percebe vestígios da trindade. Eu usei o termo técnico, porque vai que algum teólogo nos ouve, né? E quer conferir lá no John Frame, né? Ela falou, isso aí é a doutrina do conhecimento de Deus, acertou. Então é lá mesmo. E ele entende que quando você... Aí que está uma crítica que eu já tenho que desfazer logo de cara. O Václav não gosta de tríades e tenta encaixar tudo em tríades. A perspectiva é o seguinte, quando você conhece a realidade de uma coisa e ela é reduzível ao número 3 e ela não é reduzível a menos fatores, então você tem uma tríade. Mas a tríade tem que ser legítima. Então a ideia não é categorizar aleatoriamente em 3. Descobriu-se que no final são 3. Então a gente tem muitas tríades, mas a gente não precisa caminhar por aí necessariamente, né? Então a discussão fica técnica demais, deliciosa, mas a gente acaba ocupando tempo com outra coisa. Então você tem as afeições do coração, fé, esperança e amor. Você tem os movimentos afetivos do coração, imaginação, habitação e operação. E você tem as atitudes do coração, ou os atos antes do ato, as ações do coração, que são objetivos, estratégias e desejos. E isso ajuda a gente a entender, pelo menos eu uso esse quadro quando eu estou aconselhando, para entender aonde a pessoa está, o que ela está tentando fazer, os alvos que ela está tentando alcançar. Esse é um mapa interessante para você usar. Não é tudo, você não usa sempre para todos os casos, mas isso ajuda a entender muito quem é a pessoa com quem você está conversando e ajuda você a entender os seus próprios problemas. Essas tríades que você menciona agora, elas podem ser ilustradas como níveis dentro do coração na superfície, mais profundo, chegando a essa questão da fé, esperança e amor dentro de um contexto mais profundo, mais encapsulado termo doiverdiano. Exato, tem que usar. Encapsulado pela noção teorreferente de coração. A ideia de que o coração age mediante aquilo que ele é diante de Deus. Pode mostrar a imagem aqui, porque o pessoal que vai assistir... pode tentar colocar isso depois. Porque a imagem que eu colocaria, não sei para qual câmera eu aponto isso. Ó, você que nos vê aí, aqui, ó. Essa imagem aqui é uma imagem que eu uso muito. Eu tô apontando para a câmera. Isso, olha só que bacana. Você que nos ouve, depois procura lá na plataforma Telmedia para você ver. Essa imagem, ela é emblemática porque eu usei, para mim, ela é emblemática porque eu usei ela na minha tese de doutorado. Sim. O Hermann Doiver, que você citou agora, encapsular e tal, ele apresentou duas estruturas de camada para o coração, para o eu humano, que ele chamou de substrato interior do ser e superestrato, aquilo que está mais interno e aquilo que aparece mais. Eu usei a palavra extrato só porque eu não tinha uma melhor. Tava no meio, né? Tava no meio. Porque eu entendi que o que o Václav coloca aqui de afetos, movimentos e ações do coração é o equivalente ao substrato, extrato e superestrato do coração. Então, sim, as ações do coração encapsulam os movimentos e os movimentos encapsulam as afeições e as afeições são irredutíveis. Sim. Entendeu? Então, as afeições, talvez você encontre outra forma de categorizar isso em termos de movimentos e tal. Uma das coisas muito interessantes é que o Václav sempre procura usar termos bíblicos e fazer os termos bíblicos no sentido bíblico dialogar com a filosofia.
Então, um exemplo bem legal é a palavra imaginação, né? Que a gente usa de uma forma e o Václav vai usar de outra, porque ele não abandona o uso normal da palavra imaginação, mas ele acaba indo além e colocando dentro dessa palavra um conteúdo mais filosófico, a ideia de imagética filosófica, de plasmar ideias, de criar imagens, e que essas imagens não são um desenho, são mais uma fotografia que vai ser printada no coração como um carimbo, que é uma percepção da realidade. Isso não está necessariamente na palavra imaginação do português, mas ele pega a ideia de aquilo que o homem imagina, isso ele é, e faz essa palavra dialogar com a filosofia e absorve, mas ele só usa o termo porque está na Bíblia. Perfeito. Entendeu? Então, isso tudo vai dando aí uma riqueza que eu confesso, só o aconselhamento redentivo até agora tem provado oferecer nesse nível. Né? Mas pode parecer que tudo isso é muito teórico. Pode parecer que isso aí está tão distante da realidade que é impraticável. Papo de doutor, né? Isso. E como eu não tenho doutorado, só você... então, como é que essa parte vai pro ar? Deve ir. Como é que a gente pensa, então, na prática, o aconselhamento redentivo? Como é que a gente pensa... eu sei que isso dá livro, né? Tem esse nome, né? Mas... Dá mais de um Dá até mais. Mas o aconselhamento redentivo não foi feito para teorizar. Não, ele foi feito para ser ser colocado na mesa do aconselhamento. Sem dúvida. Para quando o conselheiro for encontrar com a pessoa que está em crise, que está em lutas no seu coração, e auxiliar numa metodologia e numa abordagem. Você consegue dar um resumo para a gente? Deixa eu contar um segredo. Okay. Né? Se você acompanhou a gente até agora... você vai ser premiado com essa. Muito antes de eu conhecer o aconselhamento redentivo na profundidade que eu hoje conheço, de estudá-lo e de teorizar sobre ele, eu já o praticava. Então, uma coisa que a maioria das pessoas que vai se interessar por isso vai fazer o caminho inverso que eu fiz. Eu já era um praticante de aconselhamento redentivo quando eu me tornei um teórico. Eu fui me interessar pela profundidade da teoria, eu já praticava. Eu cheguei a um ponto, né, na época que eu comecei a botar em prática, que eu não conseguia ver teoria no aconselhamento redentivo de tão prático que ele era. Para mim, na minha percepção pessoal. Né? Então, sim, você se referiu aí a um livro, porque é meu mestre e eu amo, eu faço merchan gratuito, que é o Prática do Aconselhamento Redentivo, um livro fabuloso que, se você tiver a oportunidade de comprar e ter, se deve ler, e você vai perceber que vai ter que ler mais de uma vez. Não só porque tem muito conteúdo ali, mas até você assimilar essa prática. Às vezes a gente quer adaptar, e eu nunca tentei adaptar, eu me adaptei ao aconselhamento redentivo. Eu punha em prática, eu levava a sério. Se é extremamente prático, claro, você não precisa conhecer quase nada do que eu falei aqui, se você entender que pessoas funcionam pela fé, sempre, o tempo todo. Pessoas nutrem esperança a partir das coisas, e elas atuam baseado no amor. Sempre, sempre. A nossa fé está sempre colocada em algo ou alguém, se não Deus, em ídolos. A fé habita, a fé mora numa casinha. Ela tinha que morar nos braços do Senhor, na pessoa dele. Não faz. Então está errado. Aonde que essa pessoa colocou a fé dela? Olha os verbos que a gente usa: colocar, depositar. Onde essa fé está? Localize essa fé. Ela está habitando ali. E às vezes a gente habita no problema e não na palavra de Deus. Eu não consigo sair desse problema, eu não dou conta, Deus não me ama, meu pecado não tem perdão. Habita em Deus, que aceita o pecador, que perdoa tantas vezes quantas você se arrepender, que oferece mais perdão para dar do que você oferece pecado para pecar.
que redime você em Cristo, que coloca o próprio Espírito no seu coração para fazer você voltar. Repare, quando você habita em Deus, então é possível vencer o pecado. E isso porque eu só falei de fé e habitação. Sim. Tem mais a questão da percepção da realidade. Ninguém me ama, todos me odeiam. Calma. Você está nutrindo uma esperança de frustração e Deus manda a gente abrigar a esperança de glória, como fez Abraão, que esperando contra a esperança creu. Então a percepção de mundo dele era outra. Como é que ele imaginava uma vida naquela cidade louca, distante, desconhecida, que Deus mandou ele ir morar? E Deus não deu mapa, né? Deus só falou assim, vai, quando chegar lá eu mostro que é lá. Falei, mas pra onde? Só vai. Né? Hashtag só vem. E ele foi. Então ele teve que criar uma imagem que estava mais baseada na revelação de Deus do que daquilo que ele podia ver. E ele teve que atuar sobre essa realidade. Primeiro ele atuou em amor próprio, em autoproteção, diz para todo mundo que você é minha irmã, porque ele achava que tinha um tesouro na mão, que era uma mulher bonita, e ele esqueceu que ele devia amá-la mais do que se amar. Atuou sobre a realidade com amor próprio. Operou em amor próprio. Por quê? Porque estava abrigando o desejo. Quais? Eu não tenho Abraão aqui para perguntar. Mas que ele tinha uma estratégia, minta, para atingir um objetivo, proteção. Porque ele queria se salvaguardar. Eu acabei de usar aconselhamento redentivo para analisar. Todos os termos. Perfeito. Então é isso que a gente faz. À medida que você vai conversando com alguém, reorientando fé, habitação, reorientando esperança, imaginação, reorientando operação e amor, criando novos objetivos e novas estratégias e novos desejos, você está praticando aconselhamento redentivo. Pensando nessa conversa que você acabou de dizer que você tem com quem você aconselha, onde está o passado? Qual a importância do passado no aconselhamento redentivo? Pensando, por exemplo, teorias como freudianas, que o passado é muito importante, né? Especialmente ali a parte infantil, né? Questão oral, anal, tem todas aquelas questões ali envolvendo as fases da criança e que muitas vezes, o que diria Freud, geram a psicose, geram o problema, os traumas. E para o conselheiro, quando está ouvindo as questões, os traumas reais, coisas que de fato aconteceram e que machucam quando são lembradas. Terríveis até. Como ele pode ajudar aquela pessoa a olhar para o passado de maneira diferente e qual a importância dela falar isso para um conselheiro? Isso, você sabe que só essa pergunta dá um podcast per si. Quem sabe a gente traz você de novo então, só para falar sobre o passado. Pois é. Eu vou sugerir que o nosso ouvinte ou telespectador conheça o livro Colocando o Seu Passado no Devido Lugar, que é a tese do Steve Weyers, de doutorado, sobre Freud. Né? E caso alguém tenha alguma dúvida, aquele é um livro que é um bom exemplo de redenção do pensamento. Ele pegou Freud, viu tudo que estava errado em Freud, disse tudo o que devia ser, biblicamente, e apresentou uma ideia correta de passado. Essa é a versão do aconselhamento bíblico que eu endosso, inclusive. No aconselhamento redentivo, nós somos um movimento muito novo, e eu brinco que eu digo que a associação está aceitando novos inscritos, porque dá até pra fazer agora a carteirinha, né? Não, a gente está até dando de graça a carteirinha, porque nós só temos presidente e vice-presidente, não tem membro ainda. Mas todo mundo é muito bem-vindo para conhecer. Algumas pessoas vão descobrir, à medida que vai ouvindo isso, vai me ouvindo em outros lugares, que a pessoa já gosta mais do aconselhamento redentivo. Eu cheguei à ousadia de dizer em um dos meus textos, que eu estou tentando trazer por português lá fora, que se... Eu sei que eu estou sendo ousado aqui, mas se o Paul Tripp ou o próprio Paulison conhecessem a fundo o aconselhamento redentivo, eles fariam a carteirinha. Porque eles já pensam como conselheiros redentivos. Né? Inclusive o Paulison escreveu com todas as letras, como a Bíblia nos ensina, a redimir a psicologia, e foi avacalhado
né? Então, Paulison, vem para cá, e nós vamos te dar a carteirinha de membro emérito, entendeu? O passado. Já que eu não tenho um podcast só para isso, vamos direto ao ponto. O passado ajuda a entender e a explicar, mas ele não é determinante. Ele não é determinante. Ele faz parte da sua história, mas ele não é toda a sua história. Ele forma a sua identidade, mas ele não é a sua identidade. Não interessa. E aqui eu falo, é um pouco pesado, porque uma coisa é você ter um histórico de brigas com a sua esposa, outra é você ter passado por violência. Bem diferente. Mas o que eu vou falar, justamente por ser pesado, vale para todos os casos. Não importa o que você passou, importa o que Deus vai fazer com isso para formar a imagem do seu filho em nós. Esse é o objetivo do passado. É mostrar sua glória. Agora, se eu pudesse ilustrar, a minha perspectiva já está em texto. Eu publiquei acho que em 2 blogs, um particular e um que eu compartilho com outros 2 amigos, que é o aconselhando.com Bíblia, aconselhando com Bíblia, onde eu explico como é que o passado se encaixa na nossa história, usando para isso, ou ilustrando com a história de José do Egito. Porque ele, quando é vendido pelos irmãos, ele é jogado num poço, ele é jogado numa cisterna vazia. Ele fica naquele poço lá até que passam os mercadores e eles tiram José para ser vendido. Lá, chegando no Egito, ele vendido de novo, acaba tendo um entrevero com a esposa de Potifar e é colocado numa prisão. E eram masmorras. E é interessante a frase que José diz quando ele pede para ser lembrado diante do rei, porque ele diz, eu estou largado aqui neste poço. Ele usa a palavra que foi usada lá atrás. De quando ele ainda estava lá. A minha tese é que, embora José tivesse saído do poço, o coração dele habitava no poço. Era como se ele estivesse interpretando a história dele a partir do poço. Era poço referente, não era tel referente. Perfeito. Ele diz, minha vida é um poço. Minha vida é isso. Minha vida é sair e entrar no poço, sair e entrar no poço. Eu chego num lugar, eu vou parar dentro do poço. Eu cheguei para levar comida para meus irmãos, parei no poço. Eu cheguei no Egito e vim parar no poço. Lembra de mim para ver se eu saio do poço. Né? E aí, quando Deus finalmente cura o coração de José, e ele já tinha saído do poço, já tinha se tornado governador, já tinha salvo todo mundo, ele tem um filho. Ou seja, eu não lembro mais do poço. Essa é a beleza do passado. Isso é redenção. Isso é redenção. Isso é redenção. O passado fica para trás, como Paulo diz, deixando para trás as coisas que para trás ficam. Eu finalmente, veja, eu não esqueço do poço. Não é a ideia que eu tenho amnésia. A ideia é que eu passei pelo vale da sombra da morte e saí do outro lado vivo. Essas coisas não vão ser mais aquilo que está na minha frente. Na minha frente está o Senhor Jesus Cristo. Exato. E não me definem. Não me definem. Durante muitos anos, o poço definiu José. Até o dia em que ele olhou para a família, olhou para a esposa, olhou para os filhos e fala, nossa, Deus... Eu já não lembro mais qual foi a última vez que eu usei o poço como referência. Mas quando ele diz, Deus me fez esquecer, fica claro que a referência dele agora é a pessoa de Deus. Isso é importante porque no final do livro de Gênesis, quando os irmãos vão falar para ele as mentiras que papai disse isso, disse aquilo, ele disse, gente, relaxa. Nunca se tratou de eu entrar ou sair do poço, se tratou de Deus conduzir a história para que hoje se conservasse muita gente em vida. Vocês podiam estar intentando o mal, mas Deus planejava o bem. Ou seja, o meu passado faz sentido à luz da manifestação da glória. E isso redime o passado. Não é você esquecer, não é você reprogramar neurolinguisticamente, não é você atribuir novos significados a partir de um eixo feliz, é você entender que no plano eterno do Senhor, ele colocou a história do jeito que colocou porque ele queria manifestar a glória dele daquela forma
de modo que o Filho dele, nosso Redentor, fosse exaltado. E esse é o papel. Mas essa é uma explicação a lá aconselhamento redentivo. Há pessoas que sofreram abusos, sofreram rejeições, e a identidade delas reside naquilo ali. Reside. Eu sou o rejeitado. Isso, eu sou o abusado. Isso. E eu sou o ex-abusado, o ex-alcoólatra, o ex-drogado, o ex-homossexual. Eu nunca sou uma nova pessoa. E o que Cristo faz em nós é criar um novo homem. É dar um novo coração. É refazer a nossa história à luz do que Ele fez na cruz e em nós. Isso dá ao passado uma outra cor. Eu consigo, no momento de cura, isso é uma coisa bem avançada, mas eu consigo, a depender da obra que Deus faz em nós, ainda em vida, olhar para trás e dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Louvado seja o seu nome. E você vê isso ao longo da história de pessoas que passaram por coisas terríveis na Bíblia. Você vê na história de pessoas que escrevem livros sobre o seu passado, dizendo: olha o que Deus fez. Aí para de ser uma história de abuso para ser uma história de criação, queda e redenção. É uma nova narrativa. É uma nova narrativa. Não é o controle da narrativa, é uma nova narrativa. Absolutamente nova. Que só pode ser gerada pelo poder do Espírito. Do Espírito Santo. Então essa é a importância. O passado é importante? Absolutamente importante. Como trevas são importantes para fazer a luz brilhar com mais força. Então a gente não ignora o passado, mas a gente também não supervaloriza o passado. Aí, para usar a expressão do Weijers, a gente coloca o passado no seu devido lugar. Amém. Nós estamos caminhando para o final, mas antes de terminarmos de fato, tem uma pergunta que eu quero fazer, que é aquela pergunta quase que de marketing, né? A igreja brasileira precisa de conselheiros redentivos? Desesperadamente. Olha só, a gente vem vendo com alegria o crescimento do movimento de aconselhamento bíblico no Brasil. Isso muito me alegra. Eu participo desse movimento, sou um entusiasta e louvo a Deus por cada irmão, cada igreja, cada pessoa interessada, cada blog novo, cada revista nova, cada journal, cada congresso, cada conferência, cada treinamento. Tudo isso, primeiro, glorifica o nome do Senhor. Segundo, edifica a igreja. Terceiro, é um instrumento poderoso para a transformação. Mas a pergunta é aconselhamento redentivo. Isso. Eu acredito hoje que o aconselhamento redentivo tem um potencial de alcançar terrenos onde o aconselhamento bíblico não tem interesse de pisar. E da nossa perspectiva, isso vai além de simplesmente estar lá, mas de fincar uma bandeira dizendo que o Senhor Jesus é Senhor daquela área também. Então, sim, eu acho que não é só o Brasil. Eu tenho para mim, senão não teria levado isso lá para fora, que o mundo reformado, qualquer irmão nosso que tenha uma teologia reformada, se sentirá mais confortável do que já está. Não é que é desconfortável, repare. O aconselhamento bíblico foi a minha primeira escola. Foi onde eu nasci para a área. Eu louvo a Deus e agradeço. Mesmo, de verdade. E não acho que alguém estaria errado se ficasse conselheiro bíblico. Como tem gente que prefere frango e não bife. Entendeu? Tem gente que prefere Coca-Cola e não Guaraná. É que como torcedor do meu time, eu sempre acho o meu time melhor. Não é assim? Normalmente é. E eu falo isso com um certo pesar, porque se eu estivesse no Rio de Janeiro, eu seria vascaíno. Né? E a gente sabe em que situação lastimável está o Vasco. Então eu não digo isso normalmente. Estou dizendo aqui porque só o povo que vai ouvir vai guardar segredo. Né? Já fui vascaíno. Digo que já fui, porque eu hoje não tenho mais time de futebol. Fui redimido. Fui redimido. Mas não virei flamenguista, isso nunca, jamais. Né? Mas o meu ponto aqui é outro. Se a gente precisa, eu acho que quando o mundo reformado descobrir o aconselhamento redentivo, ele vai se apaixonar.
Então a gente precisa desesperadamente, porque quando eu termino, eu vou falar da minha experiência. Hoje eu pratico aconselhamento redentivo em tudo que eu faço. Eu várias vezes ouvi dos meus aconselhados, na última sessão, que a sensação que eles têm no final é de redenção. Eles não dizem estou curado, eles não dizem estou bem, eles não dizem resolvi meu problema. Eles dizem eu me sinto redimido por Cristo, eu me sinto salvo. Entende? E eu quero isso. Esse é o nosso objetivo, que a pessoa nem nos enxergue. O alvo é que a pessoa termine maravilhada com o Redentor. Não que isso não aconteça lá, nos outros. Não que no final não seja sempre ele. Mas eu acredito que quando o Brasil descobrir o aconselhamento redentivo, ele vai se apaixonar, nós vamos abençoar muitas pessoas. Eu acho que ele é um player válido nesse campo e que tem um potencial de abençoar muito, e que ele não tem vergonha de fazer algumas coisas, como dizer para o psicólogo, para o psiquiatra, para o neurologista, para o assistente social, para qualquer pessoa da área de ajuda, para o capelão hospitalar, você tem um tesouro aqui que você pode usar e que é efetivo, é eficaz, não só porque funciona, mas porque a gente tem procurado, teórica e praticamente, ser fiel à Escritura e glorificar o Senhor. Você está com planos de treinamento com relação a isso? Tô, sim. O que é que vocês estão pensando? Você, o Dr. Vadislau, o que é que vocês estão caminhando para treinar pessoas no aconselhamento redentivo? Sim. Isso aqui é notícia de primeira mão. Fresquinha. É só... Olha, é exclusiva. É exclusiva, esse aqui é exclusiva. Eu e o Reverendo Vadislau estamos planejando um curso semipresencial, eu não sei como é que chama isso, EAD, online, como é que chama? Mas a ideia é o seguinte, a gente tem notado que o interesse cresceu muito, mas a prática não cresceu na mesma proporção. Mas, de outra forma, a gente quer ensinar aconselhamento redentivo pelo potencial que ele tem. Então, a gente vai lançar um curso online de aconselhamento redentivo que não termina online. Então, essa parte teórica, onde a gente vai explicar direitinho o que é aconselhamento redentivo, o que é o coração. E a ideia não é transformar você em um acadêmico, né? Aqui eu até fui um pouco mais, porque é a área que eu gosto, mas a gente vai transformar esse material em algo apetecível e prático para o conselheiro de igreja local. O irmão cristão, o pastor, o interessado, a pessoa que gosta de aconselhamento, ela vai ter acesso ao mínimo da teoria para que ela possa praticar. Então a gente vai dar o conteúdo teórico online e a partir da região da pessoa, do grupo de pessoas interessadas em fazer o curso online, ela pode agendar uma visita presencial minha e do Lau, minha e do Reverendo Vadislau, dando opções para corte. Ele brinca que o nome dele é Lau e o apelido é Vadislau. Então ele nem ele quer ser chamado de Vadislau. Fala! Tô dando opções para corte. Que a pessoa agende uma ida minha e do Reverendo Lau lá na igreja, na ocasião, no local, etc. Para a gente fazer a parte prática, que é o que está faltando. E a gente tem desenvolvido, testado, que é a parte mais legal, funciona, de ensinar. Aí a gente vai até o local, a pessoa já ganhamos tempo, aí a gente gasta um final de semana, sei lá quanto tempo for necessário, para ensinar só a botar em prática aquilo que a pessoa aprendeu. Sim. Eu aprendi uma coisa com o Lau, que ensinar aconselhamento à distância é dar curso de natação por correspondência. Não Isso tem como. Mata muita gente afogada. Você sabe teoricamente como fazer, mas você não sabe na prática. Então, o nosso curso ele vai ser assim. Você adquire o cabedal teórico online, agenda uma ida presencial para a gente ensinar na prática como fazer. E queira Deus, isso redunde
em que sabe aquela coisa reformada que do lado de cada igreja tem uma escola? Uhum. Eu vou usar aqui um outro camarada que não é reformado. Eu tive um sonho, e eu sonho que do lado de cada igreja tem um centro de aconselhamento redentivo, que pessoas possam ser curadas. Amém. De seu passado, de seus traumas, de seus problemas, com conselheiros cristãos comprometidos com a Escritura, ajudando os seus pastores, trabalhando debaixo dos seus pastores em ministérios de aconselhamento em suas igrejas locais. Se a gente puder contribuir, não é substituir, não é rivalizar, é a nossa singela, mas sincera contribuição para que pessoas que já sonhem com isso consigam finalmente concretizar. Amém. É isso. Reverendo Dr. Jonatas, muito obrigado pelo prazer de tê-lo aqui conosco. O prazer é meu, desculpa se eu falei muito aí. Nada, foi muito gostoso. Tenho certeza que nós vamos poder ajudar pessoas a compreender melhor sobre si mesmas, sobre esse assunto, que é um assunto que demanda muito mais ainda tempo e estudo. Mas nós ficamos por aqui e nos encontramos no próximo episódio.